Sob o sol suave da tarde, o bairro residencial nos arredores de São Paulo parecia envolto em uma calma quase mágica. O canto dos pássaros ecoava entre as árvores frondosas, e o vento leve balançava as folhas, trazendo um perfume sutil de jasmim que pairava no ar. As casas, alinhadas em ruas tranquilas, exibiam jardins bem cuidados, mas nenhum tão encantador quanto o de Mariana. Aos 45 anos, ela era uma figura que parecia desafiar o tempo, com uma beleza que misturava elegância e mistério. Seu passado como dançarina de samba ainda vivia em cada movimento seu, como se o ritmo pulsante daquele carnaval longínquo nunca tivesse abandonado seu corpo. Mariana estava no jardim, inclinada sobre um canteiro de rosas vermelhas, o vestido maxi branco flutuando ao redor de suas pernas como uma nuvem suave. O tecido leve, quase translúcido sob a luz do sol, abraçava suas curvas de forma delicada, revelando os ombros nos que brilhavam com um leve toque de suor. Seus cabelos longos e negros caíam em cascata sobre um dos ombros, movendo-se a cada gesto enquanto ela podava as flores com uma tesura pequena, as mãos ágeis trabalhando com uma precisão quase artística. Cada movimento parecia uma dança, um eco distante do samba que outrora fizera brilhar nos palcos. Seus olhos, porém, carregavam um peso que as rosas não podiam esconder, uma solidão que parecia sussurrar histórias não contadas. Do outro lado da rua, na varanda de um pequeno apartamento recém-alugado, Lucas observava, quase hipnotizado. Aos 22 anos, ele era um jovem artista de rua, com um corpo esguio e forte de quem passava horas pintando murais sob o sol escaldante. Seus olhos castanhos brilhavam com uma energia inquieta, e o cabelo bagunçado, coberto por um boné virado para trás, dava-lhe um ar de rebeldia juvenil. Vestia uma camiseta cinza justa, que destacava os músculos definidos dos braços, e uma calça jeans desbotada, manchada de tinta em tons de azul e vermelho. Ele segurava uma lata de café na mão, mas o líquido esfriava enquanto seu olhar se fixava em Mariana. Havia algo nela que o atraía como uma força magnética, algo além da beleza óbvia, talvez fosse a forma como ela parecia dançar mesmo estando parada, ou o mistério que pairava em seu olhar. Ele tomou um gole do café, mais por reflexo do que por vontade, e decidiu que não podia apenas ficar olhando. O bairro era novo para ele, e Lucas não era de se intimidar. Com um sorriso travesso nos lábios, ele desceu os degraus da varanda, atravessou a rua com passos confiantes e parou diante do portão do jardim de Mariana. O som de seus tênis contra o chão de pedra quebrou o silêncio, e ela ergueu os olhos, surpresa. O olhar dela o atingiu como uma onda quente, e por um instante, Lucas sentiu o coração acelerar. Dona Mariana, essas flores estão brigando para ver quem brilha mais do que a senhora, ele disse, o tom leve, mas carregado de uma ousadia que fez as sobrancelhas de ela se erguerem. Ele apoiou uma mão no portão, o corpo inclinado para frente como se quisesse encurtar a distância entre eles. Mariana parou de podar, a tesoura ainda na mão, e o encarou com um meio sorriso. Seus olhos, profundos e escuros como noite sem lua, pareciam avaliá-lo, dissecando cada traço daquele jovem que ousava falar com tamanha desenvoltura. Cuidado, Lucas, ela respondeu, a voz suave, mas com um toque de ironia. Flores murcham, mas meu olhar pode queimar. Ela inclinou a cabeça, deixando o cabelo deslizar sobre o ombro, e o movimento, quase inconsciente, fez o tecido do vestido deslizar levemente, revelando um pouco mais da pele bronzeada. Lucas riu, um som baixo e quente que ecoou no jardim. Que madura assim eu até aceito, Dona Mariana. Ele deu um passo à frente, o portão ainda entre eles, mas sua presença parecia invadir o espaço dela. Essas rosas são suas. O bairro todo tá falando da dona do jardim mais bonito. Ela colocou a tesoura sobre o canteiro e se endireitou, o vestido ajustando seu corpo de forma que cada curva parecia desenhada pelo próprio sol. Você é novo por aqui, não é? Já tá tentando conquistar o bairro com esse jeito. Ela cruzou os braços, o gesto destacando a delicadeza de seus ombros e o contorno suave de sua cintura. Havia um brilho de diversão em seus olhos, mas também uma cautela, como se ela soubesse que aquele jovem era mais do que apenas um vizinho curioso. Não o bairro, Dona Mariana. Só a dona das rosas, ele respondeu, o sorriso alargando-se. Ele tirou o boné, passando a mão pelo cabelo bagunçado, e o gesto, tão casual, parecia calculado para chamar a atenção dela. Eu sou o Lucas, aliás. Acabei de me mudar para aquele apartamento. Ele apontou para trás, mas seus olhos não deixaram os dela. Mariana o observou por um momento, como se tentasse decifrar as intenções por trás daquele sorriso. Havia algo em Lucas que a intrigava, talvez fosse a confiança quase imprudente, ou a forma como ele parecia enxergar além da fachada que ela construíra ao longo dos anos. Depois do divórcio, Mariana aprendera a se proteger, a manter o coração trancado como uma casa vazia. Mas aquele jovem, com seu olhar atrevido e sua energia vibrante, parecia abrir uma fresta naquela porta. Prazer, Lucas, ela disse, finalmente estendendo a mão. O toque foi breve, mas suficiente para que ele sentisse o calor de sua pele macia como o tecido do vestido que a envolvia. E sim, essas rosas são minhas.
Cuido delas como se fossem parte de mim. Ela sorriu, mas havia um traço de melancolia em suas palavras, como se as flores fossem mais do que apenas ornamentos, eram testemunhas de sua solidão. Lucas segurou a mão dela um segundo a mais do que o necessário, os dedos roçando levemente os dela antes de soltá-la. Então elas têm sorte, ele disse, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Ser cuidado por alguém como a senhora deve ser o sonho de qualquer rosa. Mariana riu, um som leve que parecia dançar no ar como as pétalas ao vento. Você é perigoso, Lucas. Esse tipo de conversa pode causar problemas. Ela virou-se para o canteiro, pegando novamente a tesoura, mas o leve rubor em suas bochechas traiu o efeito que as palavras dele tiveram. Problemas são minha especialidade, ele respondeu, apoiando-se no portão com uma confiança que beirrava a provocação. E com todo respeito, dona Mariana, a senhora não parece ser de fugir deles. Ela parou, os olhos encontrando os dele novamente. Havia algo naquele olhar, uma mistura de desafio e curiosidade que fez o coração dela pulsar mais rápido. Por um instante, ela se lembrou dos palcos de samba, da adrenalina de dançar sob os holofotes, de ser vista e desejada. Mas aqueles dias pareciam distantes, enterrados sob as cicatrizes deixadas por Rafael, seu ex-marido, e pela traição que a fez abandonar tudo o que amava. Você não me conhece, Lucas, ela disse, a voz agora mais firme, mas ainda suave. E talvez seja melhor assim. Ela se inclinou para cortar uma rosa murcha, o movimento fazendo o vestido deslizar ligeiramente, revelando a curva delicada de seu pescoço. Lucas não conseguiu desviar os olhos, fascinado pela forma como a luz do sol parecia acariciar a pele dela, como se até a natureza reconhecesse sua beleza. Talvez, me respondeu, o tom carregado de uma promessa implícita. Mas eu sou bom em descobrir coisas, dona Mariana. E algo me diz que a senhora tem histórias que valem a pena ouvir. Ela não respondeu imediatamente, concentrando-se nas rosas como se elas fossem uma âncora para sua calma. Mas por dentro sentia um calor que não experimentava há anos, uma faísca que a fazia questionar se ainda era capaz de se permitir sentir. Lucas, por outro lado, sentiu o sangue pulsar nas veias, a mente cheia de imagens dela, o jeito como o vento brincava com seus cabelos, a forma como o vestido parecia uma segunda pele, o brilho nos olhos que prometia muito mais do que ela deixava transparecer. O silêncio entre eles foi quebrado pelo som de uma bicicleta passando na rua, o riso de uma criança ecoando ao longe. Mariana ergueu os olhos, encontrando os de Lucas novamente, e por um momento o mundo ao redor pareceu desaparecer. Era como se o jardim, as rosas, o bairro inteiro fossem apenas um palco para aquele instante, onde dois estranhos se viam pela primeira vez de verdade. Você pinta, não é? Ela perguntou, mudando de assunto, a voz agora mais leve, como se quisesse recuperar o controle. Vi você com aquelas latas de tinta na varanda. O que você faz com elas? Lucas sorriu, percebendo a tentativa dela de desviar a conversa, mas decidiu seguir o jogo. Sou artista de rua. Pinto muros, conto histórias com cores. Quem sabe um dia eu possa pintar algo para a senhora, talvez até um jardim. Ele piscou, o gesto carregado de um charme quase irresistível. Mariana riu novamente, mas dessa vez o som era mais genuíno, como se ele tivesse encontrado uma brecha em sua armadura. Um jardim é. Você é ambicioso, Lucas. Ela guardou a tesoura em um cesto próximo, os movimentos precisos, mas não sem graça. Mas talvez eu aceite ver seu talento. É um convite. Ele perguntou, erguendo a sobrancelha, o sorriso agora mais largo. É um desafio, ela respondeu, o tom brincalhão, mas com um brilho nos olhos que dizia mais do que suas palavras. Ela virou-se para entrar em casa, mas antes de cruzar o portão, olhou para trás, o cabelo balançando como uma cortina de seda negra. Não me decepcione, Lucas. Ele ficou parado, observando-a enquanto ela desaparecia pela porta, o vestido branco flutuando como uma promessa não dita. O perfume dela ainda pairava no ar, doce e quente, como uma lembrança que ele não queria apagar. Lucas sabia que aquele era apenas o começo, que algo naquela mulher o chamava como uma música que ele ainda não entendia, mas que já o fazia querer dançar. Naquela noite, enquanto o bairro mergulhava na quietude, Lucas sentou-se na varanda de seu apartamento, uma tela em branco à sua frente. Ele pegou um pincel, mas seus pensamentos estavam longe das cores e formas. Estavam em Mariana, em seus olhos que pareciam guardar segredos, em seu sorriso que desafiava e convidava ao mesmo tempo. Ele começou a esboçar, traços soltos que, sem ele perceber, formavam a silhueta de uma mulher dançando sob a luz do sol, com rosas vermelhas ao fundo. Era ela mesmo que ele ainda não soubesse como nomear o que sentia. No jardim, sob a luz prateada da lua, Mariana regava as rosas, o som da água caindo como uma melodia suave. Ela parou por um momento, os olhos fixos em uma pétala que caíra no chão. Algo dentro dela se agitava, uma faísca que ela pensava ter esquecido. O nome de Lucas ecoava em sua mente, e, pela primeira vez em anos, ela se perguntou se ainda havia espaço em seu coração para algo novo. Com um suspiro, ela pegou a pétala e a segurou entre os dedos, o toque delicado como uma memória que começava a florescer. A noite havia caído sobre o bairro, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto distante dos grilos
e pelo leve farfalhar das folhas no jardim de Mariana. Dentro de sua casa, a luz quente das lâmpadas de canto desenhava sombras suaves nas paredes, criando um ambiente que parecia abraçar quem entrasse. O aroma de café fresco misturava-se ao perfume adocicado que Mariana usava, um toque de baunilha que parecia flutuar no ar como uma melodia esquecida. Ela estava na cozinha organizando xícaras em uma bandeja, o corpo envolto em uma blusa de seda cor de pérola, cujas mangas compridas caíam delicadamente sobre os pulsos, mas deixavam entrever a curvas suaves, sua cintura quando se movia. Cada gesto dela era preciso, quase coreografado, como se o palco do samba ainda vivesse em seus músculos. Do lado de fora, Lucas hesitou por um momento antes de bater a porta. Em suas mãos segurava uma tela embrulhada em papel pardo, o presente que ele prometera a Mariana no jardim. Ele havia passado horas trabalhando naquele desenho, os dedos manchados de tinta enquanto tentava capturar algo que nem ele entendia completamente, talvez fosse a forma como ela parecia dançar mesmo estando parada, ou o brilho nos olhos dela que o fazia sentir como se o mundo pudesse parar. Vestia uma camiseta preta que abraçava o peito definido, e o jeans desgastado parecia carregar as marcas de suas andanças pelas ruas de São Paulo. Seu coração batia mais rápido do que ele gostaria de admitir, mas o sorriso travesso em seus lábios escondia qualquer traço de nervosismo. Quando Mariana abriu a porta, o ar pareceu carregar uma eletricidade sutil. Lucas, ela disse, a voz macia, mas com um toque de surpresa. Você é pontual, hein? Ela inclinou a cabeça, os cabelos caindo em ondas sobre um ombro, e o movimento fez a blusa de seda deslizar levemente, revelando a pele dourada de seu pescoço. O olhar dela encontrou o dele, e por um instante parecia que o bairro inteiro havia desaparecido, deixando apenas os dois naquele limiar. Promessa é dívida, dona Mariana? Ele respondeu, erguendo a tela embrulhada. Trouxe algo para a senhora. Espero que goste. Ele entrou, o cheiro de café e baunilha envolvendo-o como um convite silencioso. A casa de Mariana era um reflexo dela mesma, elegante e acolhedora, mas com um toque de mistério, como se cada canto guardasse um segredo. Ela fechou a porta e apontou para a sala, onde uma pequena mesa estava arrumada com xícaras e um prato de biscoitos caseiros. Você não precisava trazer nada, ela disse, mas seus olhos brilharam com curiosidade enquanto aceitava o presente. Seus dedos roçaram os de Lucas ao pegar a tela, e o toque, embora breve, foi como uma faísca que fez ambos hesitarem por um segundo. O que é isso? Ela perguntou, começando a desembrulhar o papel com cuidado. Lucas se apoiou no encosto de uma cadeira, tentando manter a pose descontraída, mas seus olhos não conseguiam deixar de seguir os movimentos dela. Abre e vê. É só um pedaço do que eu vejo quando olho para o seu jardim. Ele sorriu, mas havia uma intensidade em seu tom que fez Mariana erguer uma sobrancelha. Quando o papel caiu, revelou uma pintura vibrante, um esboço de uma mulher dançando entre rosas, os contornos fluidos como se ela estivesse girando ao som de um pandeiro invisível. As cores vermelhos ardentes, verdes profundos e tons dourados pareciam pulsar com vida, capturando não apenas a beleza de Mariana, mas algo mais profundo, como se Lucas tivesse visto a alma dela. Ela ficou em silêncio por um momento, os dedos traçando as linhas da pintura, e seus olhos refletiam uma emoção que ela não estava preparada para nomear. Lucas, isso é... Ela parou, a voz falhando enquanto tentava encontrar as palavras. Você tem talento. Mas por que eu? Ela virou-se para ele e a proximidade entre os dois fez o ar parecer mais denso. A blusa de seda, levemente solta, deixava entrever a curva delicada de seu colo, e Lucas sentiu o pulso acelerar. Porque a senhora é mais do que um jardim, dona Mariana, ele disse, a voz agora mais grave, como se estivesse confessando algo que nem ele entendia completamente. Quando te vi hoje, parecia que estava vendo uma história que precisava ser contada. E eu sou bom com cores, não com palavras. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles, o sorriso ainda presente, mas agora com um toque de vulnerabilidade. Mariana pousou a pintura na mesa, o gesto lento, como se estivesse ganhando tempo para processar o que sentia. Você é perigoso, sabia? Ela disse, tentando manter o tom leve, mas seus olhos traíam uma luta interna. Esse tipo de presente faz uma mulher pensar coisas que talvez não devesse. Ela cruzou os braços, o movimento fazendo a seda da blusa se ajustar ao corpo, destacando a linha suave de sua cintura. Lucas riu, um som baixo que parecia reverberar na sala. E se eu quiser que a senhora pense essas coisas? Ele inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dela, como se estivesse desafiando-a a dar o próximo passo. Ou será que a rainha do samba tem medo de um pouco de ousadia? O apelido a pegou desprevenida e, por um instante, Mariana sentiu o coração disparar. Rainha do samba. Fazia anos que ninguém a chamava assim, desde os dias em que girava nos palcos, o corpo movido pelo ritmo frenético, os aplausos ecoando como trovões. Mas aqueles dias haviam ficado para trás, enterrados sob a traição de Rafael, que a trocara por uma dançarina mais jovem, deixando-a com cicatrizes que ainda doíam. Lucas, com sua energia crua e seu olhar ardente,
Parecia querer reacender algo que ela pensara estar apagado. Você não sabe nada sobre samba, Lucas, ela disse, tentando recuperar o controle, mas o leve tremor em sua voz atraiu. Ela caminhou até a cozinha, como se precisasse de espaço para respirar, e começou a preparar o café, o som dos grãos sendo moídos preenchendo o silêncio. Mas já que está aqui, por que não me conta sobre essas suas pinturas? O que te faz sair por aí deixando cores nas ruas? Lucas a seguiu, parando do outro lado do balcão, as mãos apoiadas na madeira polida. As ruas são como telas em branco. Eu pinto para contar histórias, para fazer as pessoas pararem e pensarem, mesmo que seja só por um segundo. Ele fez uma pausa observando enquanto ela vertia o café em uma xícara. Mas confesso, Dona Mariana, nenhuma tela que eu pintei até agora me fez sentir o que senti hoje no seu jardim. Ela parou, a xícara suspensa no ar, e o olhou por cima do ombro. Você é bom com palavras, mesmo dizendo que não é. Ela disse, um sorriso tímido curvando seus lábios. Mas cuidado. Palavras assim podem levar um homem a lugares perigosos. Ela colocou a xícara na bandeja, mas seus movimentos eram mais lentos agora, como se cada palavra de Lucas estivesse mexendo com algo dentro dela. E se eu quiser ir para esses lugares? Ele perguntou, dando um passo para o lado, aproximando-se dela. O espaço entre eles era pequeno agora, e o perfume de baunilha parecia mais forte, quase inebriante. Lucas podia sentir o calor que emanava dela, e seus olhos traçaram um contorno de seu pescoço, onde uma veia pulsava suavemente, como se estivesse dançando ao ritmo de um tambor imaginário. Mariana virou-se para enfrentá-lo, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e hesitação. Você é jovem, Lucas. Jovem demais para entender o que significa mexer com uma mulher como eu. Ela levantou o queixo, o gesto firme, mas havia uma vulnerabilidade em seu olhar que ele não deixou passar despercebida. Talvez, bem, ele disse, a voz agora um sussurro, como se estivesse compartilhando um segredo. Mas eu não sou de fugir de um desafio, Dona Mariana. E algo me diz que a senhora também não. Ele se inclinou ligeiramente, o rosto tão perto que ela podia sentir o calor de sua respiração, um contraste com o frescor do café na bandeja. Por um momento, o tempo pareceu parar. Mariana sentiu o coração pulsar nos ouvidos, uma batida que lembrava o ritmo frenético de um desfile de carnaval. Ela queria recuar, manter a distância segura que construíra ao longo dos anos, mas algo no olhar de Lucas, uma mistura de ousadia e sinceridade, a mantinha ali, como se ele fosse o primeiro raio de sol após uma longa tempestade. Você não sabe com que está brincando, ela disse, a voz baixa, quase um murmúrio, enquanto colocava a bandeja na mesa, tentando se ancorar na normalidade do gesto. Mas seus dedos tremiam levemente, e Lucas percebeu, o que fez seu sorriso se alargar. Então me ensina, Dona Mariana, ele respondeu, o tom carregado de uma promessa que fez a pele dela arrepiar. Porque eu sou um aluno rápido. Ela riu, um som que ecoou na cozinha como uma nota de samba, mas havia um nervosismo ali, uma faísca que ela não podia ignorar. Você é incorrigível, ela disse, virando-se para pegar a jarra de café. Mas o movimento fez seus cabelos roçarem o braço de Lucas, um toque tão leve que parecia elétrico. Ele não se moveu, apenas a observou, os olhos traçando cada detalhe dela, a forma como a seda da blusa se movia com ela, o brilho sutil de sua pele, o jeito como ela parecia dançar mesmo em tarefas tão simples. Sabe, Dona Mariana, ele disse finalmente, quebrando o silêncio. Eu não vim aqui só para trazer a pintura. Vim porque não consegui parar de pensar em você desde hoje de manhã. As palavras pairaram no ar pesadas, como uma confissão que ele não planejara fazer. Mariana congelou a jarra de café ainda na mão e virou-se lentamente para encará-lo. Seus olhos encontraram os dele e por um instante, ela viu não apenas o jovem atrevido, mas alguém que parecia enxergar além de sua fachada, alguém que queria desvendar as camadas que ela escondera por tanto tempo. Lucas, ela começou a voz excitante, mas antes que pudesse continuar, o som da campainha cortou o ar, abrupto como um trovão em uma noite clara. Mariana piscou, como se despertasse de um transe, e colocou a jarra na mesa com um suspiro. Quem será essa hora? Ela murmurou, mais para si mesma do que para ele, enquanto caminhava em direção à porta, o coração ainda batendo descompassado. Lucas ficou onde estava, os olhos fixos na silhueta dela enquanto ela se afastava, a blusa de seda refletindo a luz como um véu de luzes de carnaval. Ele sabia que aquele momento, aquele quase, era apenas o começo de algo muito maior, algo que ele não podia, e não queria, ignorar. Som agudo da campainha ainda ecoava na sala quando Mariana se aproximou da porta, o coração pulsando com uma mistura de irritação e curiosidade. A luz quente da sala refletia em seus cabelos negros, que caíam em ondas soltas, e a blusa de seda pérola parecia capturar cada movimento seu, como se fosse uma extensão de sua graça natural. Ela lançou um olhar rápido para Lucas, que permanecia parado ao lado do balcão da cozinha, os olhos fixos nela com uma intensidade que fazia o ar parecer mais pesado. O momento que haviam compartilhado, aquele instante de confissão quase dita, de olhares que diziam mais do que palavras, foi interrompido, mas a eletricidade entre eles ainda pairava, como uma melodia inacabada.
Mariana abriu a porta e o sorriso em seus lábios desvaneceu instantaneamente. Lá estava Rafael, seu ex-marido, com uma postura confiante de sempre, o terno impecável contrastando com o bairro tranquilo ao fundo. Aos 50 anos, ele ainda carregava um charme maduro, mas havia algo em seus olhos, uma arrogância velada que a fez cerrar os punhos instintivamente. O perfume forte dele invadiu o espaço, um contraste gritante com o aroma suave de baunilha que preenchia a casa dela. Mariana, ele disse, a voz grave e carregada de uma familiaridade que ela não queria ouvir. Você está radiante como sempre? Ela cruzou os braços, o gesto firme, mas a seda da blusa deslizou ligeiramente, revelando a curva delicada de seu ombro. O que você quer, Rafael? Perguntou, a voz fria, mas com um leve tremor que denunciava a tempestade de emoções que ele despertava. Não é hora para visitas. Rafael sorriu, um sorriso que já havia encantado Mariana anos atrás, mas que agora parecia apenas uma máscara. Não posso visitar minha ex-mulher. Só queria ver como você está. E talvez conversar sobre o passado. Ele deu um passo à frente, como se a casa ainda fosse dele, mas Mariana não se moveu, bloqueando a entrada com uma determinação silenciosa. Lucas, que até então observava em silêncio, sentiu um calor subir pelo peito. Ele não sabia quem era aquele homem, mas a forma como Mariana ficou tensa, como se cada palavra dele fosse uma ferida reaberta, o fez dar um passo à frente. Com todo respeito, senhor, disse Lucas, a voz firme, mas com um toque de provocação. Parece que a dona Mariana não está muito interessada em revisitar o passado. Ele se posicionou ao lado dela, o corpo relaxado, mas os olhos brilhando com uma intensidade que desafiava Rafael diretamente. Rafael virou-se para Lucas, o olhar avaliando de cima a baixo, como se estivesse medindo um adversário. E você é... perguntou o tom carregado de desdém, o novo jardineiro do bairro. Ele riu, mas o som era seco, sem humor, e Mariana sentiu o sangue ferver. Lucas é meu vizinho, ela respondeu, antes que Lucas pudesse falar. Sua voz era afiada agora, como uma lâmina escondida sob veludo. E diferente de você, ele sabe respeitar limites. Ela levantou o queixo, os olhos escuros faiscando com uma mistura de raiva e algo mais profundo, uma dor que ela tentava esconder, mas que Rafael conhecia bem. Rafael ergueu as mãos, como se estivesse se rendendo, mas o sorriso em seus lábios dizia o contrário. Calma, Mariana. Não vim aqui para brigar. Só pensei que depois de tudo você pudesse querer relembrar os bons tempos. Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo-a lentamente, como se estivesse tentando reacender algo que já havia morrido. Você era tão viva no palco, tão cheia de fogo. Ainda lembro de você dançando como se o mundo fosse só seu. As palavras dele foram como um soco no estômago. Mariana sentiu o chão sob seus pés vacilar, as memórias do passado voltando como uma onda. Ela se lembrou dos palcos iluminados, do som dos tambores, da multidão gritando seu nome enquanto ela girava, o corpo movido pela paixão do samba. Mas também se lembrou da noite em que descobriu a traição de Rafael, a jovem dançarina nos braços de ele, o olhar de pena que ele lançou quando ela confrontou-o, como se ela fosse apenas um eco do que já fora. Aquela traição a fez abandonar o samba, o palco, e uma parte de si mesma que nunca recuperou. Os bons tempos acabaram, Rafael, ela disse, a voz agora firme, mas carregada de uma dor contida. E você não tem mais lugar na minha vida. Ela deu um passo para trás, como se quisesse fechar a porta não apenas para ele, mas para todas as lembranças que ele trazia. Lucas, sentindo a tensão no ar, colocou a mão no ombro de Mariana, um gesto sutil, mas protetor. Acho que a senhora deixou claro, não é? Ele disse olhando diretamente para Rafael. Talvez seja melhor o senhor ir embora. Sua voz era calma, mas havia uma força nela, como se ele estivesse marcando o território sem dizer uma palavra a mais. Rafael riu, um som que ecoou pela varanda como uma provocação. Você é jovem, garoto. Acha que sabe o que ela precisa. Mariana é uma mulher complicada. Precisa de alguém que entenda o mundo dela. Ele olhou para Mariana, o sorriso agora mais frio. Você não vai querer se prender a um menino, não é, querida? Você merece mais. Mariana sentiu uma raiva subir pela garganta, mas antes que pudesse responder, a porta de um carro bateu na rua e passos rápidos se aproximaram. Era João, o melhor amigo de Lucas, um rapaz de 25 anos com cabelo cacheado e um jeito descontraído que escondia uma mente afiada. Ele segurava uma mochila cheia de latas de tinta, o cheiro de spray ainda impregnado em suas roupas. Lucas, cara, você sumiu. Tô esperando você para terminar aquele mural na praça. Ele parou ao ver a cena, os olhos indo de Rafael para Mariana e finalmente para Lucas. Opa, tô interrompendo algo. Lucas riu, aliviado com a chegada do amigo, mas sem tirar a mão do ombro de Mariana. Nada demais, João. Sou um vizinho antigo que já tá de saída. Ele olhou para Rafael, o desafio claro em seus olhos. Rafael bufou, claramente irritado com a interrupção. Isso não acabou, Mariana, ele se apontando para ela antes de se virar e caminhar em direção ao carro. O som de seus sapatos contra o pavimento ecoou na noite como um aviso de que ele não desistiria tão fácil. Mariana fechou a porta com um suspiro, o corpo relaxando ligeiramente, mas o peso das palavras de Rafael ainda sufocava.
Ela virou-se para Lucas e João, tentando recuperar o controle. Desculpe por isso, ela disse, a voz mais suave agora, mas com um traço de cansaço. Rafael sempre aparece na hora errada. João, ainda confuso, olhou de Lucas para Mariana, tentando entender a dinâmica. Quem era aquele cara, Lucas? Parecia que ele estava querendo marcar território. Ele riu, mas havia uma curiosidade genuína em sua voz. Lucas deu de ombros, mas seus olhos permaneceram em Mariana, como se quisesse protegê-la do que acabara de acontecer. Só um eco do passado, João? Nada que vale a pena. Ele fez uma pausa, então olhou para Mariana com um sorriso que misturava confiança e ternura. Mas acho que a dona Mariana sabe lidar com ecos, não é? Ela sorriu, mas o gesto era frágil, como se as palavras de Rafael tivessem reaberto uma ferida antiga. Vocês dois querem café? Ainda tem na jarra, ela disse, tentando mudar o assunto. Ela caminhou até a cozinha, o som de seus passos leves contrastando com a tensão que ainda pairava no ar. João, sempre direto, não deixou o momento passar. Lucas, cara, você tá metido em algo complicado? Não tá. Ele baixou a voz, mas Mariana ainda podia ouvir, parada ao lado do balcão. Ela é, sei lá, é incrível, mas é muito mais velha. Você tá louco. Lucas olhou para o amigo, os olhos brilhando com uma determinação que João não esperava. Talvez eu esteja, João. Mas quando você vê alguém como ela, não dá para simplesmente virar as costas. Ele falou baixo, mas com uma convicção que fez Mariana parar, a mão segurando a jarra de café com mais força do que o necessário. Ela virou-se, encontrando o olhar de Lucas, e por um momento, o mundo pareceu se reduzir àquele instante. A presença de Rafael, as palavras cortantes dele, tudo parecia distante diante da intensidade daquele jovem que a encarava como se ela fosse a única coisa que importava. Mas João, alheio à troca silenciosa, riu alto, quebrando o momento. Você tá ferrado, cara, Benili disse, batendo no ombro de Lucas. Mas confesso, ela tem um charme que não explica. Mariana riu, o som aliviando a tensão em seus ombros. Vocês dois são impossíveis, ela disse, servindo o café com um movimento elegante, como se estivesse dançando sem perceber. Mas se querem saber, eu não sou tão fácil de impressionar quanto parece. Então vou ter que me esforçar mais, dona Mariana, ele disse, o tom leve, mas os olhos carregados de uma promessa silenciosa. Enquanto João falava animadamente sobre o mural que estavam pintando, Mariana sentou-se à mesa, a xícara quente entre as mãos. Ela tentava se concentrar nas palavras dele, mas sua mente estava em outro lugar no olhar de Lucas, na forma como ele a defendera sem hesitar, na sensação de que algo dentro dela estava começando a despertar. A sombra de Rafael ainda pairava, mas pela primeira vez em anos, Mariana sentiu que talvez pudesse deixar o passado para trás. Ela tomou um gole do café, o sabor amargo contrastando com o calor que sentia no peito. Enquanto Lucas e João continuavam a conversar, ela olhou para a pintura na mesa, a silhueta da mulher dançando entre as rosas. Era como se Lucas tivesse capturado não apenas sua imagem, mas um pedaço de sua alma, a parte que ainda queria dançar, mesmo depois de tudo. O reflexo da pintura ainda dançava na mente de Mariana enquanto ela permanecia sentada à mesa, a xícara de café agora fria entre suas mãos. A conversa animada entre Lucas e João preenchia a sala, mas os pensamentos dela vagavam para outro lugar, para a silhueta vibrante que Lucas criara, para o olhar dele que parecia enxergar além da mulher que ela mostrava ao mundo. A noite lá fora estava silenciosa, exceto pelo leve murmúrio do vento que agitava as cortinas, trazendo o perfume das rosas do jardim para dentro da casa. Mariana sentia um calor no peito, uma mistura de inquietação e algo mais perigoso, algo que ela não ousava nomear. A chegada de Rafael havia reaberto velhas feridas, mas o jeito como Lucas a defendera, com uma confiança quase imprudente, fazia seu coração bater em um ritmo que ela não sentia há anos. Na manhã seguinte, o bairro acordou com o canto dos pássaros e o som suave de uma vassoura varrendo a calçada. Mariana estava no jardim, ajoelhada entre os canteiros, as mãos cobertas de terra enquanto arrancava ervas daninhas com uma determinação quase feroz. Vestia uma blusa de algodão leve cor de lavanda que caía solta sobre os ombros, mas se ajustava ao corpo quando ela se movia, revelando a linha graciosa de sua clavícula. O sol da manhã desenhava sombras suaves em sua pele e o cabelo, preso em um coque frouxo, deixava pequenos fios escaparem, dançando ao redor de seu rosto como natas soltas de uma melodia. Ela tentava se concentrar nas plantas, mas sua mente voltava à noite anterior ao toque sutil dos dedos de Lucas, a forma como ele a encarara, como se ela fosse mais do que uma ex-dançarina marcada pelo passado. Mas a voz de Rafael ecoava em sua cabeça, trazendo de volta a dor da traição, a sensação de não ser suficiente. Ela cravou os dedos na terra, como se pudesse enterrar aquelas memórias junto com as ervas. Foi então que um som familiar a tirou de seus pensamentos. Mariana, minha querida, tão cedo no jardim. A voz de Dona Clara, a vizinha mais curiosa do bairro, cortou o ar como uma faca afiada.
Ela estava parada no portão, segurando uma cesta de frutas coberta por um pano colorido, mas seus olhos brilhavam com uma curiosidade que Mariana conhecia bem demais. Aos 60 anos, Dona Clara era a guardiã oficial das fofocas do bairro, sempre pronta a espalhar rumores com um sorriso doce. Mariana se levantou, limpando as mãos na blusa, o gesto deixando pequenas manchas de terra no tecido. "Bom dia, Dona Clara", ela disse, forçando um sorriso educado. "As rosas não esperam, sabe como é." Ela se aproximou do portão, tentando manter a conversa leve, mas o olhar penetrante de Dona Clara a fez sentir um frio na espinha. "Claro, claro", Dona Clara respondeu, o tom melífluo, mas os olhos fixos em Mariana como se quisessem desvendar todos os seus segredos. "Mas, minha filha, o bairro inteiro está comentando. Aquele rapaz, o Lucas, parece muito próximo de você." Ela fez uma pausa, inclinando a cabeça. "Ontem à noite, vi ele saindo da sua casa. Tarde. Não é? O que um jovem como ele faz aqui até tão tarde?" O coração de Mariana disparou, mas ela manteve o rosto sereno, os lábios curvados em um sorriso que não alcançava os olhos. "Ele é só um vizinho gentil, Dona Clara. Me ajudou com algumas coisas na casa. Nada demais." Ela pegou a cesta que a vizinha oferecia, o gesto automático, mas sua mente estava em alerta. As palavras de Dona Clara eram como pedras atiradas em um lago calmo, criando ondulações que ela sabia que não parariam tão cedo. Dona Clara ergueu uma sobrancelha, o sorriso agora mais afiado. "Gentil. É? Um rapaz tão jovem, tão bonito? E você, Mariana, uma mulher tão... Não é bom para sua reputação." Ela baixou a voz como se estivesse compartilhando um segredo, mas o tom era carregado de julgamento. "Você não teme o que vão dizer. Um garoto como aquele não é o tipo de companhia que uma mulher como você deveria ter." Mariana sentiu uma pontada de raiva, mas engoliu as palavras que queriam escapar. "Eu vivo para mim, Dona Clara, não para as fofocas dos outros", ela respondeu, a voz firme, mas com um toque de ironia que fez a vizinha piscar, surpresa. "E se me permite, acho que a senhora tem coisas melhores para se preocupar do que minha vida." Ela devolveu a cesta, ainda fechada, com um gesto que dizia mais do que suas palavras. Dona Clara hesitou, claramente desconcertada pela resposta direta, mas o brilho em seus olhos indicava que a conversa estava longe de terminar. "Só estou preocupada com você, querida", ela disse, recuando um passo. "Mas, bem, cada um sabe de si." Ela se virou, mas Mariana sabia que aquelas palavras já estavam a caminho de outras línguas no bairro. Sozinha novamente, Mariana voltou ao canteiro, mas suas mãos tremiam levemente enquanto arrancava outra erva. As palavras de Dona Clara ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças de Rafael e o olhar ardente de Lucas. Ela não era ingênua e sabia que o bairro estava observando, que cada passo seu com Lucas seria julgado. Mas havia algo mais forte dentro dela, uma faísca que Lucas reacendera, uma lembrança de quem ela fora, antes de se perder no vazio deixado pelo divórcio. Mais tarde, enquanto o sol subia no céu, Mariana decidiu caminhar até o mercado local, precisando de ar para clarear a mente. Vestia uma saia leve que dançava ao redor de suas pernas a cada passo e uma blusa de alças que deixava os ombros expostos ao calor do dia. O bairro parecia calmo, mas ela podia sentir os olhares, a dona da padaria que parou de varrer a calçada, o grupo de mulheres sussurrando perto do ponto de ônibus. A Mariana, com aquele garoto jovem, uma delas murmurou alto o suficiente para que Mariana ouvisse. Ela endireitou a postura, o queixo erguido, mas por dentro sentia o peso daqueles julgamentos como uma corrente invisível. Ao voltar para casa, encontrou Sofia, sua melhor amiga, esperando na varanda. Sofia, aos 42 anos, era o oposto de Mariana em muitos aspectos, ousada, desbocada, com um jeito de quem nunca se importava com o que os outros pensavam. Vestia uma blusa vermelha vibrante que destacava sua energia e os cabelos cacheados caíam soltos, como se desafiassem a ordem do mundo. "Nini, minha querida, tá com cara de quem brigou com o mundo", Sofia exclamou, rindo enquanto se levantava da cadeira de Vime. "O que houve?" "Tô vendo esse olhar de tempestade." Mariana suspirou, deixando a sacola de compras no chão. "Dona Clara, as fofocas, o bairro todo tá falando de mim e do Lucas." Ela sentou-se ao lado de Sofia, o corpo relaxando contra a cadeira, mas os olhos ainda carregados de inquietação. "E ontem Rafael apareceu, como sempre, querendo mexer com o passado." Sofia ergueu uma sobrancelha, o sorriso travesso iluminando seu rosto. "Rafael? Aquele traste. E o Lucas? Nossa, Ni, você tá no meio de um samba bem animado, hein?" Ela riu, mas ao ver a expressão de Mariana, suavizou o tom. "Olha, deixa eu te dizer uma coisa, o bairro vai falar, senão. Mas e daí? Você tá viva, mulher? Esse Lucas, ele te olha como se você fosse o sol. Quando foi a última vez que alguém te fez sentir assim?" Mariana olhou para as mãos, os dedos ainda com traços de terra do jardim. "Eu não sei, Sofia. Ele é tão jovem, tão... E se isso for só uma faísca que vai queimar tudo?" Ela levantou os olhos, e havia uma vulnerabilidade ali que Sofia raramente via. "E se eu estiver me iludindo?" Sofia colocou a mão no ombro de Mariana, o toque firme e reconfortante.
Nin, você já foi rainha no palco. Lembra como era? O samba não pergunta a idade, não pergunta o que os outros pensam. Ele só pede que você sinta. E pelo jeito que você tá falando, esse Lucas tá fazendo você sentir algo que o Rafael nunca conseguiu. Ela fez uma pausa, o olhar agora sério. Não deixe o medo te prender. Não de novo. Mariana ficou em silêncio, as palavras de Sofia ecoando como um tambor em sua mente. Ela se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim. O sol refletia nas rosas, e por um momento ela imaginou-se dançando entre elas, livre como nos velhos tempos. Mas a realidade a puxou de volta, os olhares do bairro, as palavras de Dona Clara, a sombra de Rafael. E no centro de tudo, Lucas com seu sorriso que prometia tanto e ao mesmo tempo a assustava. Ela voltou-se para Sofia, um meio sorriso curvando seus lábios. Você sempre sabe o que dizer, né? Disse, tentando aliviar o peso no peito. Mas não sei se estou pronta para esse tipo de dança. Sofia riu, levantando-se e pegando a sacola de compras. Pronta ou não, Ni, o ritmo já começou. E algo me diz que esse Lucas não vai te deixar ficar parada. Ela piscou, caminhando em direção à cozinha para ajudar com as compras, mas seus olhos brilhavam com uma certeza que Mariana ainda não conseguia compartilhar. Enquanto Sofia falava animadamente sobre uma nova receita, Mariana ficou parada na janela, os olhos fixos no jardim. O perfume das rosas subia até ela, misturado com o calor do dia, e por um instante ela sentiu o coração pulsar no ritmo de um samba distante. Mas, no fundo, uma dúvida persistia: seria ela capaz de dançar novamente, ou o peso do mundo a manteria no chão? O crepúsculo pintava o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo, enquanto uma chuva leve começava a cair, tamborilando suavemente nas janelas do bairro. Mariana estava na sala de estar, parada diante da janela, os olhos perdidos nas gotas que escorriam pelo vidro. O perfume das rosas do jardim misturava-se ao aroma úmido da chuva, criando uma atmosfera que parecia embalar seus pensamentos. Ela vestia um vestido de cetim azul escuro, que caía como uma cascata suave sobre seu corpo, abraçando suas curvas com uma elegância que parecia desafiar a simplicidade do momento. A dúvida que a consumira durante o dia, aquele ritmo interno que oscilava entre o desejo de se entregar e o medo do julgamento ainda pulsava em seu peito, como um tambor que não encontrava sua melodia. O som da campainha a arrancou de seus devaneios. Mariana hesitou, os dedos apertando a cortina por um instante, antes de caminhar até a porta. O coração dela batia em um compasso desordenado, como se soubesse quem estava do outro lado antes mesmo de abrir. Quando a porta se abriu, lá estava Lucas, encharcado pela chuva, o cabelo pinguando e a camiseta preta colada ao corpo, delineando cada músculo com uma precisão que fez Mariana prender a respiração. Em suas mãos ele segurava um buquê de rosas vermelhas, as pétalas brilhando com gotas d'água como pequenos diamantes. Lucas, ela disse, a voz quase um sussurro, surpresa pela presença dele em meio à tempestade. Você tá louco, vindo aqui com esse tempo? Ele sorriu, aquele sorriso travesso que parecia sempre carregar uma promessa. Louco, talvez, mas não podia esperar Mariana. Ele entrou, o buquê ainda nas mãos, e o cheiro fresco das rosas misturou-se ao aroma úmido da chuva que ele trazia consigo. Trouxe isso para você. Achei que combinava com o seu jardim e com você. Mariana pegou as rosas, os dedos roçando os dele e o toque, embora leve, enviou um arrepio por sua espinha. Você não cansa de me surpreender, não é? Ela disse, tentando manter o tom leve, mas sua voz traiu um tremor que não passou despercebido. Ela caminhou até a mesa, colocando o buquê em um vaso, mas seus movimentos eram lentos, como se estivesse adiando o inevitável. A presença de Lucas, tão perto, tão intensa, fazia o ar parecer carregado, como antes de uma tempestade maior. Ele a seguiu com o olhar, os olhos traçando a forma como o cetim do vestido se movia com ela, como se cada passo fosse um convite silencioso. Mariana lhe começou, a voz agora mais grave, quase um murmúrio que competia com o som da chuva lá fora. Eu não vim aqui só para as rosas. Eu vim porque não consigo parar de pensar em você. Não é só o seu jardim, ou o jeito que você dança sem perceber. É você. Inteira. As palavras dele a atingiram como um raio, e Mariana virou-se para encará-lo, os olhos brilhando com uma mistura de medo e desejo. Lucas, isso é loucura? Ela disse, a voz tremendo, enquanto dava um passo para trás, sentindo o encosto do sofá contra suas pernas. Você é jovem, tem a vida toda pela frente. Eu sou uma mulher com um passado, com cicatrizes. O mundo não vai perdoar isso. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles, o calor de seu corpo contrastando com o frio que a chuva deixara em sua pele. Se for para cair, Mariana, que a gente caia juntos, ele disse, os olhos fixos nos dela, como se pudesse enxergar cada dúvida, cada medo que ela carregava. Eu não quero ser só seu vizinho. Quero você de corpo e alma. O coração de Mariana disparou, e por um momento, ela sentiu o chão sob seus pés desaparecer. As palavras de Sofia ecoaram em sua mente. O samba não pergunta a idade, só pede que você sinta. E ela percebeu que estava cansada de lutar contra o que sentia.
O peso das fofocas de Dona Clara, a sombra de Rafael, tudo parecia pequeno diante do olhar de Lucas, que a via não como uma ex-dançarina ou uma mulher marcada pelo passado, mas como alguém que ainda podia incendiar o mundo. Lucas Bauna murmurou, mas antes que pudesse dizer mais, ele se aproximou, o rosto tão perto que ela podia sentir o calor de sua respiração. Ele levantou a mão, hesitante por um instante, e então tocou o rosto dela, os dedos deslizando suavemente por sua bochecha, como se estivesse traçando uma obra de arte. Você não sabe o quanto isso é perigoso, ela disse, mas sua voz era fraca, quase um sussurro, e seus olhos se fecharam por um instante, rendendo-se ao toque. Então me deixa descobrir, ele respondeu, a voz tão baixa que parecia uma promessa sussurrada ao vento. Ele se inclinou, e seus lábios encontraram os dela, um toque leve no início como uma nota suave de um pandeiro, mas que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Mariana sentiu o mundo girar, como se estivesse de volta ao palco, dançando sob os holofotes. Mas dessa vez o ritmo era ditado por Lucas, pelo calor de suas mãos que agora repousavam em sua cintura, puxando-a para mais perto. O vestido de cetim parecia uma segunda pele, e cada toque dele era como reacender uma chama que ela pensara estar apagada há anos. Mariana colocou as mãos no peito dele, sentindo os músculos firmes sob a camiseta molhada, e o contato a fez estremecer. O beijo se intensificou, como se ambos estivessem tentando apagar o mundo lá fora, as fofocas, os julgamentos, o passado. Ela inclinou a cabeça, permitindo que os lábios dele deslizassem para seu pescoço, cada beijo enviando ondas de calor por seu corpo, como se o samba que ela abandonara estivesse voltando à vida em sua pele. Lucas aguiou suavemente até o sofá, os movimentos cuidadosos, mas cheios de uma urgência que nenhum deles podia mais negar. Ele assentou, os olhos nunca deixando os dela, e por um momento, parou como se quisesse ter certeza de que ela também queria. Mariana, ele sussurrou, a voz rouca, se você quiser que eu pare, é só dizer. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de medo e desejo, e então, com um gesto que parecia desafiar todas as suas dúvidas, puxou-o para si, os lábios encontrando os dele novamente. Não pare, ela murmurou contra sua boca, e essas palavras foram como uma porta que se abria, liberando tudo o que ela mantivera trancado por tanto tempo, como se estivesse acompanhando o ritmo dos corações deles. As mãos de Lucas deslizaram pelo corpo dela, traçando as curvas sob o cetim com uma reverência que a fez sentir-se novamente como a rainha do palco. O vestido escorregou ligeiramente, revelando a pele macia de seus ombros, e cada toque dele era como uma nota de uma música que só eles entendiam. Eles se entregaram, os corpos movendo-se em uma dança silenciosa, onde cada gesto era uma promessa, cada respiração uma confissão. No andar de cima, na sala de estar, Sofia, que havia chegado mais cedo e adormecera no sofá após uma garrafa de vinho, foi despertada por sons suaves que vinham do quarto. Ela abriu os olhos, confusa, o cabelo cacheado bagunçado caindo sobre o rosto. Que diabos? Ela murmurou, sentando-se lentamente. Os sons sussurros abafados, o leve ranger do chão fizeram suas sobrancelhas se erguerem e um sorriso travesso curvou seus lábios. Sua danada, ela sussurrou para si mesma, rindo baixo enquanto se recostava no sofá, decidindo não interromper. Mariana, perdida no momento, não ouviu nada além do som da chuva e da respiração de Lucas. Cada toque dele era como reacender um fogo que ela pensara estar extinto, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu viva como se o samba que abandonara estivesse correndo em suas veias novamente. Mas no fundo de sua mente uma voz sussurrava, uma voz que falava de consequências, de olhares julgadores de o caçado que nunca a deixava em paz. Quando a chuva começou a diminuir, deixando apenas um leve tamborilar, Mariana abriu os olhos, o corpo ainda quente do toque de Lucas. Ele estava ao lado dela, a respiração agora mais calma, os olhos fixos nos dela com uma ternura que a desarmava. Você tá bem? Ele perguntou, a voz suave mas carregada de uma preocupação genuína. Ela sentiu, mas seus olhos traíam uma tempestade interna. Eu não sei o que vem depois disso, Lucas, ela disse, a voz quase inaudível, enquanto seus dedos traçavam o contorno do braço dele. Mas agora, neste momento, eu não quero estar em nenhum outro lugar. Lucas sorriu, puxando-a para mais perto, e por um instante o mundo lá fora com suas fofocas, seus julgamentos, seu passado pareceu desaparecer. Mas, enquanto a chuva cessava e o silêncio da noite tomava conta, Mariana sabia que a dança que começara entre eles estava longe de terminar. E pela primeira vez ela não tinha certeza se queria que parasse. A manhã seguinte amanheceu com um céu limpo, o sol derramando uma luz dourada sobre o bairro, como se quisesse apagar as sombras da chuva da noite anterior. Mariana estava no jardim, os pés descalços tocando a grama úmida, enquanto ela segurava uma regadora, deixando a água cair em arcos suaves sobre as rosas. Vestia uma saia longa de linho cor de areia que balançava com a brisa e uma blusa solta de mangas curtas, que deixava à mostra a pele bronzeada de seus braços. O cabelo, solto, dançava ao vento e havia um brilho em seus olhos que não estava lá antes, um brilho que falava de uma mulher que, pela primeira vez em anos, sentia o coração pulsar com vida.
A noite com Lucas havia sido um divisor de águas, uma dança que reacendera algo que ela pensara estar perdido para sempre. Mas, mesmo com a leveza que sentia, uma inquietação ainda sussurrava em seu peito como uma nota dissonante em uma melodia perfeita. Enquanto ela regava as flores, o som de passos rápidos na calçada fez erguer os olhos. Era Sofia, com seu jeito vibrante de sempre, caminhando em direção ao portão com uma bolsa de lona jogada sobre o ombro. A blusa vermelha que usava parecia gritar contra o verde do jardim, e o sorriso travesso em seu rosto indicava que ela não perderia a chance de comentar a noite anterior. "Ni, minha rainha do samba", Sofia exclamou, parando no portão com as mãos na cintura. "Tô vendo que o jardim tá mais vivo hoje. Ou será que é você que tá brilhando?" Mariana riu, o som leve quando como um sino no ar fresco da manhã. "Você não cansa, né, Sofia?" Ela disse, colocando a regadora no chão e limpando as mãos na saia. "E antes que você comece, não ouvi nada sobre você dormindo no meu sofá ontem." Ela ergueu uma sobrancelha, o tom brincalhão, mas com um toque de nervosismo, sabendo que Sofia não deixaria passar despercebido o que ouvira na noite anterior. Sofia deu um passo à frente, o sorriso alargando-se. "Dormindo? Quem disse que eu consegui dormir com aquele show particular no andar de cima?" Ela riu alto, o som contagiando o jardim, e Mariana sentiu o rosto esquentar, mesmo que tentasse manter a compostura. "Ni, sério, você e o Lucas? Que ritmo, hein? Até o samba do carnaval ia ficar com inveja." Mariana balançou a cabeça, tentando esconder o rubor nas bochechas. "Você é impossível", ela murmurou, mas o sorriso em seus lábios traía a diversão que as palavras de Sofia traziam. Ela caminhou até o portão, o linho da saia roçando contra suas pernas, e olhou para a amiga com uma mistura de gratidão e vulnerabilidade. "Mas, Sofia, e agora? O bairro inteiro tá falando, Rafael não vai desistir, e eu não sei se consigo carregar isso tudo." Sofia colocou a bolsa no chão e se aproximou, o olhar agora mais sério, mas ainda quente com a cumplicidade de anos de amizade. "Ni, escuta. Você tá viva de novo, tá sentindo de novo. Isso é o que importa. O bairro, que se dane. Rafael, ele não tem mais poder sobre você. E o Lucas? Esse garoto te olha como se você fosse o mundo dele. Quando foi a última vez que você se sentiu assim?" Antes que Mariana pudesse responder, o som de um carro freando abruptamente na rua chamou a atenção delas. Era Rafael, saindo de seu carro com uma expressão que misturava raiva e determinação. Ele segurava um celular, os dedos movendo-se rapidamente enquanto digitava algo, e seus olhos faiscavam com uma intensidade que fez Mariana congelar. "Mariana", ele disse, a voz cortante enquanto se aproximava do portão. "Você acha que pode me humilhar assim e sair impune? Eu sei do seu caso com aquele garoto. O bairro todo vai saber." Mariana sentiu o estômago revirar, mas antes que pudesse responder, Sofia deu um passo à frente, o corpo tenso como uma pantera pronta para atacar. "Rafael, você tá patético", ela disse, a voz carregada de desdém. "Acha que espalhar fofoca vai trazer a Mariana de volta? Você já perdeu esse jogo há muito tempo." Rafael riu, um som frio que ecoou na rua tranquila. "Você não entende, Sofia. Ela tá se iludindo com um menino. E quando ele se cansar dela, ela vai voltar rastejando." Ele olhou para Mariana, o sorriso cruel. "Você sempre foi fraca, Mariana. Sempre precisou de alguém para te segurar." As palavras dele foram como uma faca, mas antes que Mariana pudesse responder, Lucas apareceu, caminhando pela calçada com uma calma que escondia a tempestade em seus olhos. Vestia uma camiseta cinza manchada de tinta e calças cargo, o cabelo ainda úmido do banho matinal. Ele parou ao lado de Mariana, a presença dele como um escudo silencioso. "Com todo respeito, senhor", ele disse, a voz firme, mas com um tom que cortava como aço, "a dona Mariana não precisa de ninguém para segurá-la. E se me permite, o senhor está perdendo tempo aqui." Rafael abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um grito estridente vindo da rua. Era Dona Helena, a esposa de Rafael, uma mulher robusta com um temperamento que fazia o bairro inteiro tremer. Ela marchava em direção a eles, os olhos faiscando de fúria, o vestido vermelho brilhando como uma chama sob o sol. "Rafael, seu desgraçado", ela gritou, apontando um dedo acusador. "Você acha que pode sair por aí correndo atrás da ex-mulher enquanto eu fico em casa como idiota?" Mariana e Lucas trocaram um olhar, enquanto Sofia não conseguiu conter um sorriso malicioso. "Isso vai ser bom", ela murmurou, cruzando os braços. Dona Helena, que Sofia havia contatado em segredo após as ameaças de Rafael, não perdeu tempo. Ela agarrou o braço do marido, puxando com uma força que fez Rafael tropeçar. "Você vem comigo agora, e não quero ouvir nenhuma palavra." Ela berrou, enquanto Rafael, visivelmente em pânico, tentava se explicar. "Helena, calma, não é o que você pensa." Ele gaguejou, mas a esposa não estava interessada em explicações. Ela o arrastou até o carro, a voz ecoando pelo bairro enquanto os vizinhos começavam a aparecer nas janelas, curiosos. "Você vai aprender a respeitar sua mulher, Rafael." Dona Helena gritou antes de empurrá-lo para dentro do carro e bater a porta com força. Quando o carro desapareceu na esquina, Sofia soltou uma gargalhada alta, batendo palmas.
Nem eu te disse que a dona Helena ia resolver isso, ela exclamou, enquanto Mariana balançava a cabeça, um misto de alívio e diversão no rosto. Lucas, por sua vez, colocou a mão no ombro de Mariana, o toque leve, mas cheio de significado. Pronto, acho que ele não volta tão cedo, ele disse, o sorriso voltando ao seu rosto. Mariana olhou para ele, o coração mais leve, mas ainda carregado de perguntas. Obrigada, Lucas. E você, Sofia, ela disse, virando-se para a amiga. Vocês dois são uma dupla perigosa. Ela riu, mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos que não passou despercebida. Sofia pegou a bolsa, já se preparando para sair. Mi, você sabe que eu sempre vou te apoiar. Mas agora, acho que você e o Lucas tinham muito o que conversar. Ela piscou, lançando um olhar cúmplice para Lucas antes de caminhar em direção à rua, o riso dela ecoando como uma melodia. Mariana e Lucas ficaram sozinhos no jardim, o solo agora mais alto, aquecendo a grama sob seus pés. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com uma certeza que a desarmava. Mariana, eu sei que o bairro tá falando, que o Rafael tentou te machucar de novo, mas eu não ligo. Eu só quero saber o que você sente. Ela hesitou, os dedos brincando com a ponta da saia, o linho mácio sob suas mãos. Lucas, eu sinto algo que não senti há muito tempo, mas tenho medo. Medo do que vem depois, do que o mundo vai dizer. Ela levantou os olhos, encontrando os dele, e viu ali não apenas desejo, mas uma promessa de algo maior. Ele deu um passo à frente, a mão ainda no ombro, agora mais firme. Então deixa o mundo falar. Eu tô aqui, Mariana. E não vou a lugar nenhum. Ele sorriu, e pela primeira vez ela viu nele não apenas o jovem artista, mas alguém que estava disposto a enfrentar o mundo por ela. Naquela noite, enquanto o bairro se aquietava, Mariana e Lucas sentaram-se no banco do jardim, sob um céu cravejado de estrelas. O som de um pandeiro distante ecoava de algum lugar, talvez de uma festa no bairro vizinho, e Mariana sentiu o ritmo pulsar em seu sangue. Ela olhou para Lucas, que segurava sua mão com uma delicadeza que contrastava com a força de seus dedos. Você já pensou em dançar samba comigo? Ela perguntou, a voz leve, mas com um brilho travesso nos olhos. Lucas riu, puxando-a para mais perto. Com você, Mariana, eu dançaria até o sol nascer, ele respondeu, e o olhar dele dizia que não era apenas uma dança que ele queria compartilhar. Enquanto as estrelas brilhavam acima, Mariana sentiu o coração encontrar seu ritmo, como se o samba que ela abandonara estivesse voltando, não para o palco, mas para sua vida. E pela primeira vez ela acreditou que talvez pudesse dançar novamente não para o mundo, mas para si mesma.